Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje um tema bastante interessante, que é o tema i- inimigo íntimo. Então, um tema que nós temos aí que tomar cuidado. Contamos hoje novamente com a presença da nossa querida irmã Ara. Boa noite, Ara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no programa Espiritismo na Prática. Uma alegria estar aqui, né? Aí já iniciando o nosso ano, aí bem, né? Realmente, né? Porque janeiro sempre é iniciando, né, gente? Então a gente está sempre iniciando o ano em janeiro, né? Mas é uma alegria estar aqui. Esse tema é muito interessante, né? Então a gente espera aí que vocês aproveitem a reflexão que a gente trouxe hoje, né? É verdade, ó. O tema de hoje é bastante interessante e hoje tem, eu sei convidar vocês também a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que você divulgue esse vídeo de hoje para que mais pessoas possam entender como funciona e como combater esse inimigo tão íntimo que a gente às vezes não percebe. E às vezes está ali nos mínimos detalhezinhos, coisa mais simples de ser resolvida, mas a gente ali posterga e deixa para depois, fazer depois, né? Então aí vai criando aquela avalanche, aquela bola de neve, a gente não sabe como conduzir isso depois, né? Então, pessoal, hoje vamos falar sobre esse tema, que é muito interessante, né? O inimigo íntimo. Eu gostaria de falar, o que a gente pode entender por inimigo íntimo lá? Qual a diferença do inimigo externo do inimigo íntimo? Pois é, gente. Olha, nós temos o nosso pior inimigo, que somos nós mesmos, né? Vocês já viram como a gente tem um hábito horroroso de reclamar? Né? Toda a gente reclama. É uma coisa impressionante. Se está frio, a gente reclama, se está sol, a gente reclama, se não chove, a gente reclama que o tempo está seco, se chove, a gente reclama que está chovendo demais. Então, gente, a gente tem que trocar esse hábito. Sabe por quê? Porque a vida vai passando, enquanto a gente fica reclamando das dificuldades, das infelicidades, das insatisfações, não é? A nossa saúde íntima é o resultado da nossa programação mental e emocional, né? Ou seja, daquilo que eu sinto e daquilo que eu penso, né? E é inevitável, não tem como fugir dessa lei, né? A gente já fez até um programa sobre doença dizendo justamente isso, né? Explicando esse mecanismo que a doença, gente, é um mecanismo da justiça divina, né? Se a gente quer ter saúde, a gente precisa reprogramar a nossa, a nossa mente, as nossas emoções, né? O que está em nosso redor, gente, seja bom, seja mal, é só a realidade daquilo que nós mesmos criamos a partir das nossas próprias emoções, sentimentos e pensamentos. Então, muitas vezes, a gente alimenta algumas crenças particulares, né, da gente mesmo, que são construídas ali a partir da nossa própria história, né, da história que a gente viveu até hoje, né? Quando nós enfrentamos alguma situação na vida, quando a gente, por exemplo, passa por uma situação diferente, uma situação nova, né? Todos esses acontecimentos se somam às nossas próprias convicções pessoais e vão gerando, isso gera a nossa visão pessoal acerca daquele acontecimento. Então, veja, por isso é que às vezes um mesmo acontecimento, por exemplo, eu e o Jefferson, nós estamos presenciando a mesma coisa. O Jefferson vê de uma forma e eu vejo de outra. Por quê? Porque a minha emoção interfere, o meu sentimento interfere, o meu pensamento interfere. Então, se a gente está vendo ali um fato, o Jefferson está tranquilo e eu me desequilibro, é por conta de quê? Porque ressoa no meu interior, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, né? Então, quando eu acredito firmemente em que algo está errado, por exemplo, né? O meu sistema emocional e o meu sistema mental, ele vai forjar essa crença com uma intensidade tamanha que impede que eu possa ver outra coisa a não ser aquilo que eu mesmo creio existir.
né? É por isso que eu falo que tem muita gente aí sofrendo de dissonância cognitiva, né? Você vê um carro vermelho passando, a criatura fala que é amarelo, né? Você vê uma Ferrari passando, a criatura fala que é um Fusca. Exatamente isso. Por quê? Porque se eu tenho em mim aquela crença de uma intensidade tal, eu não consigo realmente ver outra coisa, porque o meu cérebro interpreta tudo de acordo com a crença que eu mesmo me impus. Vejam como nós somos inimigos de nós mesmos, né? Então não adianta eu colocar a culpa das coisas, daquilo que acontece na nossa vida, no outro, numa situação qualquer. Não, gente. O maior e mais poderoso inimigo que nós temos, que nos arma as piores ciladas, as piores situações, que nós que constantemente faz com que a gente caia nas trevas da culpa, no remorso, né, na dor, somos nós mesmos. É o nosso próprio eu. Né? Ele é o mais terrível adversário da nossa verdadeira felicidade. Emmanuel fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: combatamos a nós mesmos cada dia em nome do bem que abraçamos. E é exatamente isso. Quando Jesus fala do bom combate, quando Jesus fala que ele não veio trazer paz, mas a espada, essa espada é a espada do bom combate, esse conosco mesmo, porque o nosso pior inimigo somos nós, né? É o nosso modo de sentir, de pensar, de agir diante dos fatos da vida, né? Quando muitas vezes nós nos entregamos ali à revolta e à rebeldia, que vai nos trazer dor e sofrimento. Agora, quando eu adoto uma atitude de extrair o melhor que cada situação tem a oferecer, aí eu aprendo a extrair daquela sensação de dor o aprendizado, a riqueza que é possível eu extrair. Então, vejam, gente, tudo está aqui, ó, na nossa mente. Né? A nossa mente, na verdade, ela cria a realidade que a gente vive. Né? A gente já fez um programa aí sobre a questão do pensamento, da mente. Vai lá dar uma olhada, porque é bem esclarecedor. Agora, se eu alimento uma mentalidade pacificadora, né? Gente, pacífico e pacificador não é só a título de esclarecimento, são coisas diferentes. Pacífico é aquele que gosta da paz, que ama a paz. O pacificador é além disso. Além dele gostar da paz, ele age em prol da paz ser alcançada. Ele faz aquilo que é preciso fazer para que a paz seja alcançada. Esse é o pacificador, né? Então, se eu alimento em mim uma mentalidade mais pacificadora, né? Ou seja, eu não combato mais com a vida, né? Mas eu tenho a vida como minha aliada. E aí eu vou conseguir adquirir conhecimentos superiores para transformar a vida numa obra do bem, que é o nosso propósito, né, Jefferson? Exatamente, né, Laura? Você falou muito bem sobre a diferença entre pacífico e o pacificador, né? Podemos entender que o pacificador é aquela pessoa que põe em prática a paz. Ela está mesmo vivendo a paz. Ela está ali, não sabe só o conceito, não busca só o entendimento, mas ela quer buscar também a prática, a encontrar soluções que realmente resolvam um problema, uma dificuldade. Então, vindo para o tema agora, acho interessante que eu creio muito nisso, que o pior inimigo que existe na face da Terra é nós mesmos. E nós mesmos nos impusemos, muitas vezes, a sabotar a nossa própria jornada evolutiva, a nossa própria atividades no bem. E muitas vezes a gente sabota como? Pela irritação, às vezes pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, né? E muitas vezes, né, por ali por jogo de querer mostrar que é mais que o outro, né? Então, mesmo que você faça um bem, você já está ali prejudicando a obra, está prejudicando a atividade. E a gente ainda percebe muitas vezes aquela sabotagem que a gente está fazendo contra nós mesmos, né? Então,
a gente acaba gerando, né, muitas perturbações, muitos desafios, muitos problemas de forma totalmente desnecessária. Não precisaríamos passar por aquilo. Mas a nossa vaidade, nosso orgulho, nossa irritação, nosso egoísmo faz com que nós geremos, nós criemos essas problemáticas a fim de aí, ampliar aquela fácil solução, né, deixando a solução mais difícil de ser resolvida. Quantas vezes nós não pegamos um probleminha pequenininho assim, ó, desse tamanho, e pela nossa vaidade, nosso orgulho, a gente não criou um problemão. A gente não postergou isso e criou, e ampliou, na verdade, esse problema que é tão fácil de ser resolvido. Com pedido de perdão, desculpa. Então, muitas vezes, a gente acaba estendendo uma coisa que não precisaria, na verdade, como ele fala, né? Aflições e sofrimentos desnecessários. Então, e aí surge, né, aquela problemática que nós temos que enfrentar, e nós temos que utilizar os pensamentos, né, mudar nossos estudos, nossos hábitos, nossas ações, nossos pensamentos, para que possamos, então, vencer aquilo. Aquilo que é vencido somente com uma coisa mais simples, como, por exemplo, pedir perdão, pedir desculpa ou desculpar alguém, nós temos que fazer um esforço tremendo, porque nós alimentamos nossa mente com coisas que não são muito viáveis, com coisas que não são muito boas. E aí, fica mais, como eu digo, né? Cria-se um cascão é, energético, né? Mental. O que seria isso? É você criar ali uma blindagem, alimentando aquela blindagem ante uma pessoa, ante uma ação, ante uma atitude de alguém. Por exemplo, se eu tenho uma inimizade com uma pessoa e a pessoa pedir perdão e eu, por orgulho, por vaidade, não vou perdoar, não. Não vou, não. Ela errou, ela tá errada, não vou perdoar ninguém. Aí vai levando, passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo, a minha raiva, meu sentimento de ódio em relação àquela pessoa vai se fortalecendo, vai criando mais, vai se fortalecendo e cria uma parede maior. E aí, para pedir perdão, para desculpar, vai ser mais difícil. Então, uma coisa que eu podia fazer ali rapidamente, resolver, a gente acaba se postergando. E muitas pessoas, né, têm até uma certa preguiça, né, de querer ali pensar o que a gente tem que fazer, como a gente pode resolver uma certa problemática, né. E muitos de nós, a gente tem essa preguiça de raciocinar, de colocar o tico e teco para funcionar. Muitos de nós quer procrastinar as coisas, sendo que a gente podia eliminar uma imperfeição, uma coisa que a gente poderia estar sendo trabalhado naquele momento, naquele instante, e sendo ali dispensado, né? Por exemplo, uma coisa muito fácil, a gente pode ter um problema, por exemplo, o orgulho, a preguiça mesmo, a gente pode combater ela. É fácil combater, com disciplina, com dedicação, com esforço. Mas nós, amanhã é fácil. É tal da dieta, né? Hoje é domingo. Amanhã eu começo a dieta. Hoje eu vou me empanturrar até poder mais com chocolate, com torta, pudim, mas você faz o que lá? A gente deixa tudo para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Então, isso é uma coisa que gera um impedimento para que nós possamos vencer em nós esse inimigo, que é o inimigo da preguiça. Por isso que a Lara falou muito bem que o pior inimigo é nós mesmos. Não existe outro inimigo que não seja nós mesmos o pior. Né? Porque é muito fácil você perdoar o outro, é muito fácil você querer combater o outro. Mas a gente não se enxerga no espelho muitas vezes. A gente não olha no espelho muitas vezes. E quando a gente vê um erro em nós, muitas vezes a gente quer ali passar a mão na cabecinha ali, né? Hoje, não, esse problema é uma virtude, não é um problema, não, é uma virtude. Isso aí, meu egoísmo é uma virtude. Não é bem assim, não. Então, momento cedo ou tarde, nesta encarnação, ou na próxima encarnação, ou nas próximas encarnações, na verdade, a gente vai ter que enfrentar isso e vai ter que vencer. E essa batalha é muito difícil. Como falei, quanto mais a gente levar, quanto mais a gente postergar, mais alimentar esse erro, esse inimigo íntimo que existe dentro de nós, mais difícil será combater ele. Porque mais fortalecido vai estar essa imperfeição, essa problemática que nós temos dentro de nós. Então, vamos procurar aí vencer o mais rápido possível, mais breve possível, para que a gente possa, logo em seguida, começar a vencer o outro. É isso aí.
E é tão engraçado, né, Jefferson? Gente, o ser humano é uma coisa muito legal, né? Porque tem gente que sofre antes do problema chegar para a pessoa, antes do problema se apresentar. A pessoa fica pensando ali, ah, meu Deus, esse problema se aparecer na minha vida vai ser um desastre, como é que vai ser? Ela nem está passando por aquilo, mas ela está ali. Por quê? Porque ela tira uma imagem negativa, sofredora, a respeito, como o Jefferson falou, das questões simples do cotidiano, gente, do dia a dia. Aí ela inventa para si mesma um inferno particular que somente, só para se queixar da dor. Ô, gente, isso é rebeldia pura. Isso é pura rebeldia. Aí, depois de toda a dor, a gente descobre que aquele sofrimento era só produto das nossas crenças equivocadas, gente, acerca daqueles fatos. Pode ser dos fatos, das pessoas, da situação, das circunstâncias, não interessa. A mente que constrói para si uma realidade de sofrimento faz com que o cérebro, porque mente e cérebro são coisas diferentes, tá, gente? O cérebro é só a manifestação física, tá? Da mente, do nosso corpo. A mente não, a mente está no espírito, né? Então, a mente que constrói para ela mesma uma realidade de sofrimento, ela faz com que o cérebro comece a interpretar essa mensagem como verdadeira. E o que acontece? A mente trata de transformar essa realidade em alguma coisa palpável, que está acontecendo realmente. Gente, pensamento é força criadora. Nós temos que nos disciplinar. Disciplinar, primeiro, a nossa resposta emocional, para que os nossos sentimentos sejam melhores, os nossos pensamentos mais corretos, mais pacíficos, e aí as nossas ações condigam com aquilo que a gente sente e pensa. Agora, essa situação da pessoa construir uma realidade de sofrimento para ela, só para muitas vezes, gente, é só rebeldia, só para ela se queixar, só para se vitimizar. São os nossos péssimos hábitos, né? Aí a pessoa pode entrar numa espécie de revolta, dizendo assim: nossa, você não está vendo como é que eu sofro, não? Olha essa situação que eu estou passando, uma tragédia imensa. Drama, drama. Aquela situação às vezes não é nada, nada comparado a outras, mas é o quê? Colocou a mente num estado de sofrimento. Agora, a verdade é que só a criatura que gerou essa realidade, com essas ideias perturbadoras, é que percebe essas coisas em forma de tragédia. Aí quem está de fora fala assim, meu Deus do céu, é uma tempestade em um copo d'água. Aí eu lembro de um videozinho aí que correu na internet uns tempos aí para trás, um menininho que estava, eu não sei se ele estava, não me lembro se ele estava na beirada do rio, no mar, segurando uma cordinha assim, e aí eu acho que ele escorregou e tá lá, ah, meu Deus, tô afogando, tô afogando. A mãe dele só chegou, ajeitou ele assim, ele em pé, a água batia nem na cintura dele. É isso que a gente faz, gente. Drama. A gente tende a criar para nós mesmos essa situação de sofrimento com essas ideias que são perturbadoras e a gente só que enxerga a tragédia. Porque o outro vem e fala assim, filha, aqui, ó, tá vendo? Pronto, tá de pé de novo. Né? Então, nós, gente, nós criamos um verdadeiro cativeiro da nossa alma, da nossa mente, das nossas emoções. A gente permanece prisioneiro daquilo que a gente acredita e das criações mentais que vão causando desilusão, dor, sofrimento. A gente tem prisão pior que essa? Não tem, não. A gente acha que o encarceramento ali físico, né, é pior. A pior prisão é a mental, né? Nós vemos no mundo um sofrimento que é gerado pela mente do homem quando ele acredita na desgraça, no fracasso, na derrota de si mesmo, né? Agora, se cada criatura não modificar os seus conceitos, não imprimir um novo rumo às suas emoções, né? Direcionando os seus sentimentos de forma mais equilibrada,
né? Disciplinando seus pensamentos. Ô, gente, a gente deixa o nosso pensamento correr igual um rinoceronte desembestado. Não pode. Se a gente continuar com essa mesma postura, nós continuaremos comprometidos com essa visão mental equivocada de autopiedade, de vitimismo, e a gente vai se transformando, sabe em quem? Coitadinho. A gente vai boicotando a nossa própria felicidade. Ô, gente, ninguém gosta de ficar perto do coitadinho, não. Porque é realmente horrível. A pessoa só se vitima. Você fala qualquer coisa, mas a minha situação é muito pior. Veja o que eu estou passando. Gente, enquanto nós não aprendermos a tomar as rédeas da nossa própria vida, nós não vamos para frente. Se eu resolvo assumir de forma firme a posição na vida, me entendendo realmente como filho de Deus, me decidindo a melhorar, a enfrentar os problemas da vida, não como obstáculos intransponíveis, mas como desafios que eu mesmo consigo superar, aí eu consigo transformar a minha existência de forma que ela possa ser mais equilibrada. Gente, não é possível a gente se entregar ao derrotismo, não, à infelicidade, à revolta, à rebeldia e achar que a vida vai ser boa. Não vai. É preciso encarar a vida com mais maturidade, entendendo que tudo que acontece, na realidade, é oportunidade de aprimoramento, gente. Né? É um desafio para que a gente consiga desenvolver as nossas capacidades, como Leon Denis diz, as nossas potencialidades que estão dentro de nós, as nossas competências, e assim a gente possa alcançar aquilo que a gente almeja, realização íntima, interior. Né? A gente não pode agir na vida como arquiteto da nossa própria infelicidade. Né? A gente precisa ter cuidado com aquilo com o que você anda alimentando sua mente aí, né? Aí você fica escutando música porcaria, lendo livro horroroso, vendo filme, programa que só fala em desgraça e você quer sua vida boa? Como? Com o que você está alimentando a sua mente? Né? Se a gente acredita na derrota, a gente vai se convencer que a vida não é boa. E que está tudo errado na nossa vida, que a gente não merece ser feliz. Gente, isso é um desastre. É um desastre para a criatura. A gente precisa, na verdade, combater essas situações, né? E no nosso íntimo. É por isso que nós somos o nosso pior inimigo. A gente precisa aprender a crer na vida de forma diferente, aprender a ter novas chances. A vida nos dá novas chances, o nosso Pai nos dá outras oportunidades de aprendizado. Nós podemos nos renovar sempre. Nós temos de acreditar em recomeços. Senão, gente, a vida fica muito pesada. Exatamente, né, Lara? A gente tem que ter um pouquinho mais de maturidade e eu acho que também disciplina, né? Porque a gente é gerador constante de problema, né? Aflição, sofrimento, e isso temos que parar. Temos que parar, senão a gente vai só gerar problema, débitos, e aí a gente tem que reparar em algum momento da nossa jornada evolutiva, né? E aí não adianta dizer como você falou, né? Coitadinho de mim, eu sou vítima da circunstância. Não mesmo, meu filho. Tudo criou essa circunstância, tudo criou tudo isso. Se você está passando por isso agora, é porque você gerou isso. Nada é em vão. Deus não coloca nada na nossa vida de forma em vão. Até uma folha uma árvore que cai, um fio de cabelo que cai na nossa cabeça, é algo que não é por acaso. Como nós podemos, então, dizer que tudo é por acaso? É só de Deus, nós não fizemos nada, a gente é coitadinho, não é bem por aí. Então, concordo plenamente com a Lara. E eu acho interessante também, se a gente quiser também usar um medicamento, uma ferramenta, um instrumento que nos auxilia, né? Para a gente poder, então, combater em nós, nos dar mais força, mais amparo nessa jornada de combate íntimo,
seja então usar a mensagem de Jesus: vigiai e orai. É muito importante que a gente vigie e ore. Mas também utilizar a oração. Oração, se você estiver com uma dificuldade, um problema, alguma coisa que nos angustia, que nos aflige, nos traz sofrimento, a gente tem que buscar a oração. A oração vai nos ajudar a ter um respiro, né? Uma força que vai nos amparar naquele momento. E também, outra coisa que a gente tem que precisar fazer muito, e isso é uma coisa mais difícil de fazer, mas não é impossível, desde que você tenha determinação, dedicação, esforço, disciplina e vigilância, é alterar, é mudar os pensamentos. Toda vez que surgir um pensamento ruim na sua vida, você ali muda para um bom. Né? E tem uma frase do Emmanuel, não, do Humberto Campos, Psicografia de Chico Xavier, no livro Luz Acima, que diz o seguinte, né? O Pedro falando com Jesus, né? Aí Pedro pergunta para Jesus: Senhor, como saberei onde vivem os nossos maiores inimigos? Quero combatê-los a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. E Jesus, né, precisamente responde o seguinte: Pedro, há precisamente uma hora procurava situar o domicílio de nossos maiores adversários. De então para cá, 5 apareceram entre nós: o medo, o ódio, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E Jesus arremata essa questão. É o seguinte: dentro de nós mesmos será travada a maior guerra de nossas vidas. Olha só que interessante. E lá, eu queria fazer minhas considerações finais, uma leitura muito simples, né, da obra Alma e Coração, de Emmanuel, e Psicografia de Chico Xavier. Faz o seguinte: olha só que interessante. Mencionamos muitas frequências que os inimigos exteriores são os piores expoentes da perturbação que operam no nosso prejuízo. Urge, porém, olhar para dentro de nós, de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles que nós não podemos afastar facilmente, e por si está em nossa própria alma. Dentre eles, os mais implacáveis são o egoísmo, que nos tolhe a visão espiritual, impedindo que vejamos as necessidades daqueles que mais amamos. O orgulho, que não nos permite acolher a luz do entendimento, arrojando-nos a permanente desequilíbrio. Olha agora. A vaidade, que nos sugere a superestimação do próprio valor, induzindo-nos a desprezar o merecimento dos outros. O desânimo, que nos impele aos precipícios da inércia, preguiça, né? A intemperança mental, que nos situa na indisciplina. E, por último, não menos importante, o medo de sofrer, que nos subtrai as melhores oportunidades de progresso e também outros agentes nocivos que nos instalam do espírito, corroendo-nos as energias e depredando-nos a estabilidade mental. Interessante. Clara, as considerações finais. Gente, veja, isso que o Jefferson falou é muito interessante, sabe? Porque o remédio para tudo isso é recomeçar. É você mudar a sua mente. Recomeçar, gente, é sinônimo de progresso, de inteligência, de coragem. Tem uma frase do espírito Pai João de Aruanda, pela psicografia do Robson Pinheiro, que está lá no livro Pai João, que ele diz assim: temos de acreditar que é possível, que tudo está certo do jeito que é, e que os desafios existem para que os enfrentemos, e não para serem convertidos em rosários de lamentação e lágrimas de autopiedade. Exatamente, gente. A gente precisa aprender a viver com mais leveza, com mais naturalidade, apreciar a vida, apreciar a natureza, apreciar a chuva que cai, a tempestade, as flores no caminho, do mesmo modo. Você aprecia a tempestade do mesmo modo que você aprecia o dia de sol claro. Né? Tudo tem seu lado bom, tudo tem o seu lado belo, porque Deus só criou beleza. Tudo tem o seu valor, gente. Depende de cada um de nós aprender a enxergar.
né? E só para terminar, Jefferson, tem uma frase do Emmanuel no livro Indulgência, claro, né, gente? Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, né? Em que ele diz assim: guerreemos o inimigo que se oculta, armado de astúcias mil na fortaleza de nossa animalidade multissecular, dando caça às suas manifestações de inferioridade, com os dissolventes da compreensão, do trabalho, da bondade e do amor, e asfixiando-lhe o ignominioso comando que tantas vezes nos tem arrojado aos despenhadeiros do crime das reparações dolorosas. Ouçamos, nas torres de nossa alma, a voz do Cristo, o único mentor capaz de conduzir-nos à bênção íntima da imperecível libertação. É dentro de nós, gente, que a maior guerra é travada com o nosso pior e mais íntimo inimigo, nós mesmos. Muito bem, né? Frase impactante do Emmanuel. Muito bom. Pessoal, chegamos ao final do programa de hoje. Antes de convidar você a se inscrever no canal, eu queria deixar para você o seguinte aqui, ó. Embaixo do nosso nome aqui tem o nosso site, né, espiritismonapratica.com.br, que é o meu site, e o pbaq.com, que é o site da Lara. Visite os sites. Tem muito material muito importante, muito interessante lá. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês no programa de hoje. Agradeço também a Lara pela participação. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe. Divulgue esse vídeo de hoje para que as pessoas possam aprender a entender como é que a gente pode vencer, como é que a gente pode entender a questão do inimigo íntimo, que é muito importante, de combater o bom combate, como diz o Paulo de Tarso, né? E, Lara, muito obrigado pela sua presença, pelo seu estudo, pelos seus comentários sempre precisos e objetivos. Até o próximo programa. Sou eu quem agradece, Jefferson. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, Jefferson. Tchau, Lara. Tchau, pessoal. Até mais.